Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E hoje vai ser um programa muito animado. Porquê? Porque temos duas... Porque temos histórias. Eu gosto de histórias. temos mulheres. E temos mulheres. Não sei onde é que eu já ouvi isto sobre histórias e mulheres, mas a verdade é que hoje vamos ter um programa de histórias de ficção, mas também vamos ter uma história da vida real. E eu gosto particularmente disto. Portanto, a Ruth hoje vai bombar. Sim, então, em primeiro lugar, nós vamos ter duas partes, o programa vai ser dividido e, em primeiro lugar, vamos receber duas convidadas que vêm falar da nova minissérie. Vai passar recentemente, não é? Vai passar aqui já neste fim de semana. No fim de semana. Enquanto eu dormia, então vamos receber a guionista Regiana Oliveira. Eu estou a falar, Ruth. E a Rita Carmali, que é a atriz. Agora fala. Já viram que nós hoje estamos muito à vontade, não é? Nota-se logo, quem for assim muito atento, nota logo como é que vai ser o nosso programa pela nossa primeira parte, quando já temos aqui convidadas que já conhecemos, ou que são assim mais... Quando não estamos à vontade, já nos portamos mal. É basicamente isso. É isso. Nós temos aqui aquilo que dá choques. Quando nós começamos-nos a passar... Choques elétricos? Ah, ok. Não dá. Bem, mas então, série Enquanto Eu Dormia, e agora as nossas convidadas estão a pensar, afinal, nós podemos estar à vontade, porque é assim. E em seguida vamos receber a Mary Silva, autora do livro A Verdade que Me Libertou, uma jornada emocionante e inspiradora, onde a autora nos conta a sua história de alcoolismo, depressão, drogas, entre outros. Vai valer a pena ficar aí, conhecer estas nossas convidadas, esta nova minissérie e quem sabe deste livro ainda fazemos uma nova minissérie. Vou lá já lançar... Sugestão, não é? Sim, já sabes que eu gosto de dar sugestões às nossas convidadas, já fica aqui. Exato, mas porque eu posso lançar assim ao ar, não é? Sim. Então eu digo às outras convidadas porque não faz um negócio assim, porque não dizer aqui um filme. Sim, por que não? Cá está. E então, Cláudia, as nossas redes sociais, como é que andam? O Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres são páginas atualizadas com tudo aquilo que acontece aqui no nosso programa e tem acesso também às páginas das nossas convidadas para que possa comentar, partilhar e conhecer mais sobre os projetos. E através do YouTube, o canal Curiagos TV, consegue então ter acesso a programas completos para que veja, reveja Não e perca nem um partilhe. bocadinho. E depois às vezes há coisas que nós falamos ao mesmo tempo, tenho que pôr para trás para ver outra vez melhor o que é que nós dissemos, o que é que aconteceu, é assim. É isso. Estar tudo aqui atualizadíssimo. É isso? É. E então o que é que vamos fazer agora, Cláudia? Vamos passar um separador? Não, Mas é um separador, Ruth. não é, não é. Nós agora vamos ver o trailer desta nova É o minissérie. separador que separa esta introdução para as convidadas. Nós damos-nos tão bem sempre. Vamos ficar com o trailer. Até já. Até já. O meu nome é Carlos Andrade. Tenho uma família feliz, um emprego bem-sucedido, pais que me amam e apoiam, tenho amigos, dinheiro. Até que um dia eu entrei em coma. É impressão minha ou estão todos aqui quietos a olhar para mim? Infelizmente eu não tenho boas notícias. Meu pai vai ficar bem, não vai? Eu estou aqui, eu estou vivo. Não estou? Por norma, uma pessoa em coma está a dormir e em estado de inconsciência. Mas não foi o caso, porque eu estava bem acordado. E eu via tudo. Mesmo cansada, continuas linda. Oi, bebê. Onde você tá? Eu vim visitar um tio ao hospital. Bom, talvez até coisas demais. O Carlos foi adotado. Adotado? 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 Ai, não. Vou ter que acordar deste pesadelo. Pai, tu estás acordado? Carlos acordou e sem nenhuma sequela. Carlos, recebeste uma segunda oportunidade, não? Aproveita. E vocês podem estar a pensar, e agora? O que é que o Carlos irá fazer? Eu fiz o que qualquer um faria no meu lugar. Amor, tive uma ideia incrível. Para mim? Uma loja de roupa. Toda esta história pode parecer uma grande fantasia ou uma invenção minha. Quem sabe? Mas eu juro que tudo isto aconteceu enquanto eu dormia. Olha, vizinho, toma cuidado. O mar não tá pra peixe, não. Tá pra latim e sardada.
Eu não consigo continuar sem perguntar o que é isto de latinha ensardada. Temos mesmo que ver a minissérie. Perfeita. Então vamos dar as boas-vindas aqui às nossas convidadas de hoje. Estamos aqui à vontade porque conhecemos. Palmas e tudo. Então, hoje temos connosco a Regiana Oliveira, guionista da nova minissérie que nós vimos aqui, e também a Rita Carmali, uma das atrizes principais. É isso aqui. Muito bem-vindas. Obrigada. Então, quem é que quer começar a falar? Ela. Isto hoje vai ser uma animação. Vamos lá. Estamos todos a tentar nos comportar, não é? Sim. Estamos Verdadeiras ladies. exatamente. Ladies. Então, Regiana, o que é que podemos saber sobre esta minissérie? Até fico caga. Então, essa é a minissérie Enquanto Eu Dormia. Como vocês viram um pouquinho aí da história, nós temos um personagem principal, que é o Carlos, que ele é uma pessoa super bem sucedida, super bem resolvida. Ele mexe com a parte financeira, ele é analista financeiro, e logo ainda na faculdade, ele conseguiu prever a crise de 2009 que teve. Então, ele foi uma pessoa que cresceu no meio dos holofotes, conquistando tudo o que ele queria. O sonho dele é um dia ser co-sócio da Capitalis Investimento, que é a empresa onde ele trabalha. E no meio dessa perfeição toda, ele vai ter um acidente e entra em coma. Basicamente, começa assim. Entretanto, em coma, ele vai ouvir muita coisa que se passa à volta dele. Toda a gente pensa que ele não está a ouvir. Exatamente. Eu adoro esta ideia. Exato. Portanto, nós podemos esperar aqui... Eu adoro essa ideia de um coma. Não, é isso. Eu estava... Uma pessoa entrar em coma. É assim. Genial. A ideia de se ouvir realmente o que as pessoas pensam. Portanto, apesar de ser um tema sério, porque claramente não estamos aqui a brincar com ninguém que tenha algum familiar em coma, mas acaba por ser aqui uma comédia. Vamos esperar uma comédia ou nem por isso? Sim, essa história é levada de uma forma bem leve. Não é uma série com um tema muito sério, ou seja, embora o tema seja sério, a gente não o trata de uma forma tão séria. É levado com um pouco mais, com um lado mais cômico, uma comédia mais sarcástica. Mas sim, a brincadeira é exatamente isso. O fato daquela situação, ele conseguir perceber que a vida dele, na verdade, não é nada daquilo que ele pensava. E aí, assistindo a série... Não sendo spoiler, mas já vimos que ele é adotado. Logo aí já deve abalar com toda a estrutura de uma pessoa. Exatamente. Isso é uma das muitas coisas que ele vai descobrir durante esse estado de coma. É que as duas já se riem assim. Reparaste só? Já se riem assim um bocadinho. Nós sabemos o que é que vai acontecer. Vocês não. Ainda vai se descobrir muita coisa. Portanto, podemos esperar daquelas séries em que estamos sempre à espera do próximo episódio. Sim, com certeza. Espero que sim. Rita, como é que foi esta participação? Então, para quem não sabe, eu também sou guionista na Curiacos Produções. Portanto, atrás das câmaras, à frente das câmaras. Exatamente. Neste caso, como uma das atrizes principais desta minha série, foi uma experiência diferente, muito diferente, porque normalmente os guionistas, né? Neste caso nós que escrevemos a história, estruturamos tudo, depois estamos na parte da pré-produção e da produção e também acompanhamos as gravações. Ou seja, é um trabalho muito, muito exaustivo e extensivo para nós. Como atriz, neste caso, provei um pouco daquilo que eu exijo dos outros. Quando estou na parte da escrita e de fazer a direção de atores também, aqui fazemos um pouco também disso tudo, pus-me na pele de quem eu exijo a emoção, de quem eu exijo que decore o texto exatamente como está no guião, mas também que demonstre naturalidade a falar, que demonstre emoção, não é? Daquilo que é suposto. É exigente para mim própria, porque eu própria estava, eu tenho que fazer isto como deve de ser, eu tenho que decorar, Então, lá estava no papel do outro lado, não é? Daquilo que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. A Rita, não sei se vocês já repararam, mas a Rita, que nós cordialmente chamamos de Ritinha, eu disse que ia me esforçar muito para nos chamar, mas a Rita é uma das caras que muito aparece aqui neste canal, num outro projeto da Vila Ideal. Sim, da Vila Ideal. Portanto, é aquela menina cor-de-rosa. Sim, a Rosinha Lançarote. É um projeto infantil, é completamente diferente. Aí também, lá está, um projeto infantil, mas também envolvida na parte do guionismo, da produção e também como atriz, neste caso, mesmo na concepção das músicas e tudo.
é muito diferente, mas lá está, é um meio que, lá está, eu gosto e é sempre desafios diferentes, para públicos diferentes, alvos diferentes, não é? Então, neste caso, como atriz, foi realmente desafiante. Foi desafiante. É a primeira protagonista. Foi, é assim, protagonista, não, Na série. ainda há de haver um momento em que vou ser mesmo a protagonista, está bem? Sim, Não, ela estou a brincar. Já está a pedir, já está a pedir. lançar a escada. Certo, sim. Vou já lançar a escada para uma próxima oportunidade. Não, estou a brincar. Pronto, quem me conhece sabe que eu sou brincalhona, não é? Não levem a sério o que eu falar. Mas, sim, foi desafiante. Depois também quem começar a ver a série, não é? Tem lá muitas partes emotivas. Porque nós vimos aqui este Vai puxar a bocadinho. lágrima. E está aqui. Não vai puxar, apareceu mesmo a lágrima. Porque lá está, uma pessoa, quando tu exiges dos outros, tens que fazer assim, assim, assado. Já estou tão dentro dessa responsabilidade, que depois na altura, e até não sei se a Regiane pode confirmar, mas eu mesmo na altura, antes de gravar, eu ficava tipo focada e enfiada na personagem e na história, e ia buscar, antes daquelas cenas mais emotivas, ia, tipo, não falem comigo, o pessoal até podia estar a rir e a brincar à minha volta, mas eu estava mesmo focada em entrar no deep da personagem, ia buscar coisas minhas, porque é uma técnica também para nós podermos passar emoção e realmente não precisarmos de acessórios, digamos, para as lágrimas poderem sair ou queremos chorar. E então eu, naquela altura, tipo, abstraí-me de várias coisas para poder entrar e fazer. E porque eu queria assim, eu vou chorar, eu tenho que chorar, eu quero chorar. E consegue chorar todas as vezes, porque isto quem vê é muito bonito, não é? Sim. Mas isto não é teatro, não é feito uma vez e já está feita sim. aquela cena, isto é feito muitas vezes até à cena que as pessoas veem, não é? Sim, E para mim essa é a maior dificuldade, é tantas vezes ali Teve que ser, porque lá está. Quando tu próprio exiges de ti algo que tens que fazer, acho que não há impedimentos ou a pessoa já está tão focada naquilo, não, eu vou ter que conseguir. E depois conseguimos, uma coisa não é? que a gente fez muito a nível de equipe foi essas cenas que eram mais emotivas e que a gente sabia que precisava puxar por ela e chorar. A gente fazia a cena inteira sem fazer o plano dela. Então a gente fazia as cenas que apareciam os outros personagens, ou só ela em Amor C, não aparecia mesmo a expressão dela. O que é Amor C, para quem não Amor sabe? C é quando pega as costas de um personagem e você tá vendo o outro, né? Então ela tava conversando com alguém, a gente via o outro e ela de costas, então não via as expressões faciais. E depois, quando era realmente a cena em que vamos focar no rosto dela pra ver a lágrima descendo, aí era só... Sim. Acho que foram todas as vezes, pelo menos do choro. Sempre foi um take, vai ser esse, então façam bem, porque não vamos fazer de novo pra pegar aquela primeira emoção. Que é aquela que fica Que é a verdadeira. genuína. Portanto, estamos aqui a perceber que sim, temos aqui um tema sério, que vai ser levado de uma maneira muito light, aqui com muita brincadeira à mistura, mas que desenganem-se, pensam que isto é só aqui uma coisa muito shallow, muito superficial, porque não é nada disso, não é? Não. Vamos trazer aqui alguns subtemas aqui muito... Sim, esse tema do como acaba por ser o principal, mas durante a história você vê... A nossa vida é assim, né? Feita de muitos temas. Muitos layers, não é? Muitas camadas. Exatamente. E é isso que no como ele vai descobrir essas muitas camadas dele, ele que acaba mostrando algo muito superficial, de que tá tudo lindo, tudo perfeito, ele mesmo vai perceber essas várias camadas da vida dele e que há outras pessoas envolvidas e que essas pessoas envolvidas, se calhar, têm problemas que ele não reparou. Porque ele tá muito focado na vida dele, na carreira dele. E pronto, é aí que vai vir esse lado mais emotivo, exatamente para trazer um pouco dessa emoção também. A piada da série, na verdade, não é muito nas piadas, mas é mesmo na situação, né? É uma situação engraçada. Isso de ele tá lá e tá ouvindo, então, mas ao mesmo tempo ele não tá vendo. Então ele só sabe aquilo que ele tá ouvindo. Então, há várias cenas em que a coisa tá acontecendo e a gente vai ouvir os comentários dele, da cabeça dele, mas ele só tá ouvindo. E depois, conforme a história vai... Aí ele vai percebendo, afinal, não é aquilo que eu só tô ouvindo. É pior. E aí a cena engraçada tá nisso. Muito bem. E então, nós temos algumas fotografias aqui para ver desta minissérie que
vamos ver só quase cenas interiores, hospital. Não sei o que é que podemos saber. Pronto, o que é que podemos saber? A início, nós temos a casa principal. Isso daí são cenas dos bastidores. E tem muitas pessoas, não é? Sempre nós gostamos de referir isto. São muitas pessoas que estão aqui por detrás das câmaras a trabalhar. Muitas pessoas, são muitos dias, são muitos horários, porque às vezes pode parecer uma cena simples assistindo, né? A gente vê às vezes uma cena de 1 minuto ou 30 segundos e às vezes a gente demora um dia inteiro para gravar aquela cena. Dessa vez a gente teve uma coisa nova também. Nós construímos um hospital de raiz, um quarto de hospital de raiz, já que íamos ter muitos dias, né, de gravação. Então, é a primeira vez, penso que futuramente ainda verão esse cenário muitas vezes, porque agora Mudam ali uma coisinha ou outra, sim, só para ser outra clínica, não é? Outra clínica, é outro nome. Mas sim, isso também foi muito bom, porque assim a gente construiu um cenário que a gente consegue controlar as luzes, até mesmo a questão está à vossa medida para este... Exatamente, está à nossa medida, está à nossa disposição e tem o nosso controle total de luzes, de som e tudo mais. Uma artista. Isso daí também são outras coisas que vão acontecer. Então, nós temos uma casa principal, que é essa, do Carlos. Temos também o hospital, que vocês vão conhecer bastante, mas isso para ir, penso que só em 2 episódios. Depois ainda tem muita coisa. Muita coisa, portanto não podemos agora revelar tudo. E então, a Regiane também não tem estado só atrás das câmaras, não é? Não. Também à frente. Como é que é isto? É fácil, ora estar num papel, ora estar noutro? Ajuda, desajuda? A Ritinha estava falando uma coisa importante, que era o estar do outro lado, mas ela estava do outro lado numa série que não era dela. Eu sempre que estive... não, por acaso eu já tive aí fora. Tive esses dois. Uma coisa é você estar na frente das câmeras numa série que ainda é sua, então além de todo o trabalho de conduzir os atores, de pré-produção, de produção em si, também ter que decorar roupas, falas e tudo mais, é cansativo. É muito cansativo, mas torna mais fácil a representação ou nem por isso? Torna, porque a história é sua, então mais do que ninguém você sabe o que é que quer daquela personagem. O que você quer dizer com aquela frase, né? Mas quando você tá na outra posição, eu gostei bem mais de ter alguém me dirigindo, alguém pensando por mim. Foi mais interessante. Torna as coisas mais leves. Claro, porque aí nós só estamos focados em representar, em fazer o papel, a história e dar o máximo de nós, porque acho que o principal objetivo é mesmo porque há diferença em dizer uma frase sem emoção e dizer outra frase mesmo sair de lá das entranhas. Faz toda a diferença. E aí também está a direção de atores, que a Regiane também fez e fez muito bem, que é mesmo contextualizar as pessoas, os personagens neste caso, na história, a dar a emoção, dar a emoção, a intuação, o motivo, não é, pelo qual a pessoa está a falar aquilo. Então é muito mais fácil estar a receber essas instruções e conseguir depois... E há aqui uma coisa que eu acho que nós já falámos, que é o facto, que às vezes as pessoas também não sabem, que as cenas não são gravadas seguidas. Ou seja, nós vemos do 1º ao 4º episódio, normalmente aqui esta série também é assim, não é? Deduzo. Nós vemos do 1º ao 4º episódio, mas as coisas não são gravadas por esta ordem... Não. Certa. E isso por acaso, esse é um detalhe que as pessoas não sabem muito, né? Mas... até mesmo a gente escrevendo, por exemplo, eu que conheço a história porque escrevi. Mesmo durante as gravações, eu também, se eu não vou lá ler no guião, eu me perco. Mas por que ele tá falando isso? Porque tem toda uma sequência de emoções do porquê a pessoa tomou aquela atitude, por que ela tá chateada, por que não tá. E quando a gente tem lá o esqueleto, né, que a gente chama, que são todas as cenas umas seguidas das outras, com o tempo, com o local, onde que vai ser a gravação e tudo. E depois, quando a gente passa por um plano de gravação, aquilo tudo se mistura. Porque tudo que for dentro de uma casa, a gente vai... Ou seja, as cenas do 1º ao 4º episódio que são naquela casa, a gente vai gravar tudo numa semana ou em 2. Portanto, normalmente a ordem de gravação depende por espaço físico, não é? Por local, exatamente. E depois ainda vai toda uma coisa, porque mesmo dentro do local eu não consigo gravar cenas em sequência. Porque depois envolve atores, envolve se é de dia, se é de noite, se eu vou ter todas aquelas pessoas disponíveis naquele dia. Então, às vezes, por exemplo, nessas gravações especificamente, eu me lembro que o primeiro dia de gravação, a gente realmente começou com a primeira cena.
não posso contar agora que eu me lembrei. Mas depois tem uma outra... Porque já começaste não no princípio, já começaram não no princípio, já numa coisa mais para a frente. Exatamente. Sim. E depois, logo em seguida, como era no mesmo local, a gente teve que já gravar uma cena que é pro final, que já é outra emoção completamente diferente da primeira. E o ator principal tem que puxar aquilo. Ou seja, no final das gravações é muito mais fácil você puxar por um sentimento, porque até mesmo o ator já se apegou aos outros atores. Já aqui também uma equipa, não é? Formada, criou um não é? ambiente de família mesmo. Já quase a família. Exatamente, pelo convívio e família. tudo. Então, às vezes é até mais fácil, mas pronto, dependendo da localização, do cronograma mesmo, às vezes acontece isso. E ambas são mães, não é? E aqui a Rita faz aqui de mãe. Sim. Como é que foi? Faço de mãe de 2 adolescentes, um pré-adolescente e uma adolescente. Mas que na vida real... Na vida real tenho ainda uma criança de 8 anos e uma pré-adolescente, vá já entrar na adolescência de 13. Aquela que vês 13 ali anos. mais velha não é de experiência própria. Não. Mas sim, tive um rapaz na série, não tenho rapazes. Sim. Tive a experiência de ter um rapaz, pronto, Sim. já Foi criado bom, foi bom. e vacinado. Sim, ele Chorou, deu boas noites. Não, sim, isso tudo tranquilo. E ele próprio também é super, é tipo, que eu sou muito amiga da mãe dele na vida real, então foi como estar a falar com o meu melhor amigo, mas em ponto pré-adolescente e rapaz. Sim. Muito engraçado. E também houve muita intrusão entre eles, Sim. mesmo a Marisa, que faz a personagem de Lara, que é a filha, super querida, e depois lá está, na série ela Muito teve que fazer. parecida. E muito Sim, parecida. sim. Lá está, na série tivemos que ela teve que adotar assim uma atitude mais adolescente, irritante e rebelde. Não é nada. Não é nada Ela. o estilo dela. O estilo dela. Então aí também é engraçado ver como é que nós, nossa personalidade, podemos adaptar, porque o representar uma personagem não é representarmos a nós próprios. Claro. Não é? Pode haver uma outra parecença nos traços de personalidade, mas o desafio também é fazermos uma coisa completamente diferente daquilo que nós somos, e isso sim é representar, não é? Uma outra vida, uma outra pessoa, com Nesse uma ponto personalidade também diferente. Entra uma coisa engraçada que o Leozinho, que é o Leonardo. Leonardo, sim. faz o Como é que ele Felipe, se chama, o é Felipe, Uhum. que é o filho mais novo. Ele na série, ele é aquele filho gamer que tá sempre envolvido com jogos online e tudo mais, mas nesse mundo virtual. Mas na vida real, a mãe dele odeia que ele fique em telefones, em Sim, computadores. sim. Então, pra ele foi o paraíso gravar Sim, o dia todo com sim. um telefone, Yeah. tablet. Ai, agora Foi natural. Foi natural. Foi. Sim. E a gente sempre brincava nisso. Ai, sua mãe tá querendo matar a gente. Yeah. E era todo E ele dia. a pensar, quando é que gravamos mais um dia? Mas era exatamente assim, porque enquanto parava pra fazer a cena, ele continuava ali com o videojogo, né? Claro. E também era uma coisa interessante. Ele adorava estar em gravação, porque ele fazia algo que ele não podia fazer na vida real. E foi fácil aqui com uma criança, já tivemos algumas gravações, algumas minisséries que aparecem crianças. Não sei, não vi esta ainda, mas parece-me que temos aqui uma criança durante bastante tempo. Sim, ele tá Sim. cenas. Pra você foi fácil gravar com ele? Sim, foi. Só que havia partes em que ele dizia coisas que eu desatava-me a rir. Isso é verdade. E então tínhamos que esperar, porque não dava. Não, é que junta essa daqui com uma criança, mais o João Pinto. O João Coelho. Que é o personagem Sim, principal. não dá. Não, eles passando o texto. Nunca era o texto. Nunca era o texto, Era inventavam invenções sempre. deles. Então, vamos passar aqui o texto, fulano de tal. Aí começavam a inventar uma outra história paralela. Sim. E eu, gente, texto. Foquem. Foquem, vamos gravar em instantes. Fazíamos. E depois, quando ia gravar de verdade, lembravam da piada que Sim. tinham feito e não saía. Mas pronto, faz parte, né? Realmente viraram uma família. Viraram uma família mesmo verdadeira. Mas foi fácil aqui, uma criança é fácil. Sim, Tem que ter algum outro cuidado. Sim. Porquê? Porque, imaginemos, nós somos adultos, mas nós próprios ficamos cansados. Imaginemos, estamos a gravar desde manhã até à noite. Chega uma altura que as crianças, né, neste caso ele tem 11 anos, também começam a ficar cansados. Mas lá está, temos de ter sempre, ou mesmo com o acumular das gravações e dos dias, a pessoa acaba por ficar mais cansada, e aí temos também de ter esse cuidado, mesmo com a equipa toda, entre nós. Mas adulto é um adulto, não é um adulto Sim, que tem outra exato. disciplina, Mas consegue mesmo dar assim, a com volta. adulto já é o que é, tipo, com uma criança. Sim. Eu lembro que teve uma cena que nós gravamos na casa.
Por acaso, é uma das cenas iniciais do filme, que é a primeira vez que... falar. Essa podemos. É a primeira vez que vemos a família completa numa cozinha, num pequeno almoço, né? Estava ali a Ritinha fazendo seus ovos Ovos mexidos. mexidos, que realmente estavam uma delícia. Ai, ela fez mesmo? Fez, Sim. com bacon. Com bacon frito, foi tudo. É tudo que tá ali de verdade. Tudo que tá ali de verdade. Porém, Sabe e cheira a outra coisa, não é? sim, Ajuda também só aqui que para os a cena nós começamos a gravar para ir 8 da manhã. Sim. Ou pelo menos organizar. E a ideia era gravar na manhã, ter uma manhã para gravar essa cena, e nós terminamos, eram 7h30 da noite, uma cena. Então, sim, no final do dia o ovo se calhar já não estava tão bom. Já tava tipo... Mas, por exemplo, tava a família toda reunida. E sim, por exemplo, para ter uma criança em cena já é uma coisa mais. muito tempo. Já puxa um bocado mais e tudo. E ele, se calhar, aí não estava à refeição ou ele também jogava à refeição? Ele jogava sempre. Ah, sempre. pronto. Então, se E calhar, comido bem, ele não se não estava bem. Não, A essa parte Leonardo ele não até ficou. E agradeceu. no meio do bem, Depois, caminha outra coisa que a gente achou muito interessante era que estávamos todos conversando e ele com os fones, porque na cena ele tinha que estar com fone, jogando. E às vezes a gente estava fora de cena, conversando sobre a cena. Olha, aqui você tem que pegar no bacon, não sei o que lá. Ouviu, Léo? Léozinho, ouviu? Sim, sim. E a gente naquela, ai meu pai, certeza que vai gravar, ele não vai fazer nada. Mas era Fazia, falar, chegava. gravando, ele fazia tudo que a gente falou. Sim. Então, ele conseguia estar concentrado no jogo, com fones, e ainda ouvindo. E fazia. Melhor É um que os verdadeiro. adultos. É um verdadeiro adolescente. É um verdadeiro Sim, adolescente. da nova geração. A geração Nova Z, né? geração, A sim. geração Z, ele com certeza é. Eu Claramente fiquei já está. impressionada. Foi. Então, porque é que as pessoas não podem perder esta minissérie que vai estrear este fim de semana? Não podem perder, porque vai ser uma minissérie que vai ser leve. Vai trazer uma alegria, com certeza, não é? E vai trazer um tema muito interessante, porque, inclusive, quando surgiu a ideia da série, foi exatamente isso. Um dia eu tava sentada e pensei, não me lembro porquê, mas foi alguma coisa que eu pensei. Imagina uma pessoa em coma e começa a ouvir o que passa à volta. Eu adorei E começa que eu a vi que era uma pessoa a ser operada e que ouvia tudo. Também tem isso, sim. Uma pessoa a ser E operada depois acho que ouvia tudo. falavam que estavam querendo matá-la, alguma coisa assim. Claramente, esse filme até hoje eu já nem me lembro do resto. Não é Só tão deste. leve. Esse não é tão Não é Esse era muito mais leve, tenso. não, mas também Este não é é mais muito dark. Mas não é dark. Não, é dark. não é. Acho que eu já ouvi também. Mas sim, a ideia foi essa, né? E depois toda a história foi construída em cima disso. Então, sim, vai trazer uma outra visão da vida. Porque a série Enquanto Eu Dormia vai querer falar exatamente disso. Porque às vezes, em algumas áreas das nossas vidas, podemos estar dormindo. Porque, na verdade, estamos acordados, mas não estamos dando a devida atenção que é necessária. E estamos dormindo naquela área, não vendo como deve ser. Então vai trazer mais ou menos um alerta para esse ponto de vista. Vai ser assim um bocadinho do que o Covid fez às pessoas. É basicamente. Quando o mundo parou e toda a gente pensou, e se eu morresse agora, o que é que eu teria feito ou não? É isso um Sim, bocado que querem mais ou menos. lançar com o filme. Quando a gente é privado de alguma coisa, é que a gente vai dar real importância para Sim, aquilo. aí é que damos valor e vemos, ok. E depois queremos fazer tudo, é como se tivéssemos um recomeço e queremos fazer tudo como deve Certo, ser. de novo, né? Mas depois o ser humano é assim, que nem depois sempre erra temos essa outra vez. oportunidade, né? Sim, nisso. Uma segunda oportunidade. Nem sempre. Mas quando tem, é de se aproveitar. É verdade. Mas será que o Carlos vai ter? Quem sabe? Olha, foi um gosto de conversar com vocês, é sempre um gosto de conversar e é sempre um gosto de saber aqui. Eu estou super curiosa, mas eu sou sempre curiosa, portanto é fácil. Mas desejamos todo o sucesso, que sejam aqui galardoadas, premiadas, aqui, com as audiências aqui no máximo, não é o que nós desejamos, não é? E que sintam este trabalho recompensado. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada. E para Parabéns. todos aqueles também que Eu não gostam faço de antes, acompanhar mas nossas... obrigada. Para todos aqueles que gostam de acompanhar nossas séries, também podem acompanhar nas nossas redes sociais. que a gente vai lançando por lá muita coisa. Sim, Portanto, para já verem que mais muitos extras, Sim, muito. Mas é já esse sábado, aqui na Curiacos TV, às exatamente. 8 da noite. 8. Este já tem direito a ir para as 8 da noite. E depois Já, no domingo sai no nosso canal do YouTube. Então, Portanto, não tem desculpa. Tem segunda oportunidade para ver se não Tem, virem. pelo menos nisso. Exato. Temos que nos despedir, porque vamos então receber aqui a nossa próxima convidada. Passamos aqui de uma série, de uma história que é de ficção, mas que acreditamos vai aqui tocar na vida de muitas pessoas. Mas passamos agora para uma história da vida real. Então fique connosco após este pequeno separador. Até já. Estamos de volta. É exatamente.
E então já vamos dar aqui as boas-vindas à nossa convidada, a Mary Silva, autora do livro A Verdade que Me Libertou, que será lançado em junho. Muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Boa tarde. Ai, boa tarde. Mas vai ser um dia excelente. É Mas não é começa e o tudo. dia a dia, pois. Então, Mary, temos aqui 20 e poucos minutos para conhecer aqui o seu livro. Fale-nos do seu percurso, da sua história, porque o seu livro é baseado na sua história. Sim, eu sou brasileira, né? Já se percebeu pelo né? Tô tentando, Paula. Nasci em Belo Horizonte. Tem um curso de teologia, eu tive que trancar, porque uma neta nasceu prematura. E o meu hobby, né, que eu gosto, é nadar. Amo o mar. Infelizmente, o oceano aqui é muito gelado. É para ficar nova. Meu Deus. Pera lá. Então, eu vou para as piscinas, né? E amo. A água me faz muito bem. E então, conte-nos aqui do seu percurso. A sua história fala de muitos altos e baixos, não é? É aqui uma história de inspiração, ao contar aqui as coisas difíceis. Como é que começa a altura difícil na sua vida? Desde sempre? A história... Algum trigger, alguma coisa que aqui fez mudar? A história começa com uns 4, 5 anos tentando suicídio, né? 5 anos? Nós morávamos em Ipatinga, Minas Gerais, e meu pai era alcoólatra, batia muito na minha mãe. Muito na minha mãe. Sabe que você olhar para aquela... Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes os pais acham que criança não percebe, não sente tudo. Sente tudo. Então, em Patinga tem vários rios, né? E no final da nossa rua, aqueles rios, sabe que dá aqueles redemoinhos? Então, a minha irmã mais velha me pegou indo para lá para me jogar. Ela conseguiu Cheguei em casa cheio de barro. Lembra-se disso? Lembro. E era mesmo essa Era, sim. E mais para frente, com 8 anos, eu ouvia vozes, né? E falava assim, olha, acaba com sua vida, não tem jeito, porque vendo a minha mãe sofrer era desesperador. E em vocês o seu pai não batia? Não, era só nela. O foco era só nela. Teve uma vez que ele pegou um tijolo, antigamente aquelas casas, nós éramos pobres, aquelas casas de tijolinho assim, ele pegou e lançou nela e fez na frente, tem uma cicatriz aqui. Quando ele viu o sangue, o fogo dele passou. Mas o foco era sempre ela, aquela violência, né? E... Não contou isso a ninguém? Alguém sabia ou era aquela altura em que isto tudo era encoberto e era quase até normal? Mas olha, hoje em dia, não se faz nada, agora imagina antigamente. Né? Ninguém fazia nada, imagina antigamente, né? E minha mãe é uma mulher admirável, nossa. E então, outra vez a minha irmã me peguei uma faca para me acabar com a minha vida. Com 8 anos? Com 8 anos. Nunca foi acompanhada por nenhum psicólogo? Nunca. Não existia essa... Mas é verdade. Ainda mais uma família pobre que não... Pobre, vai fazer o quê? Olha, né? É normal, vamos dizer assim, né? E... Então, ali ela também pegou a faca no ar, porque eu ia acabar com a minha vida. E na fase adulta, né? Porque aí foi um misto de sentimento, eu fui parar no bissexualismo, então era assim, aquela confusão, né? Uma mulher de 18 anos desejando, falei, não, tô doida, né? Então, eu peguei vamos dizer assim, um porre alcoólico, porque eu fiquei em coma 8 dias. Quando eu acordei... Ai, olha, desculpa, hoje falarmos de coma aqui desta maneira ligeira, realmente nem sabia. Entrei em coma alcoólico 8 dias, quando eu acordei tinha um marmitex, assim, estava cheio de bicho. Um marmitex. Aqui você chama de quê? Uma marmita? Uma marmita. Ok. Com comida já... já, né, degradada, assim, e aqueles bichos saindo. Nem sequer foi assistida? Não. Eu cheguei em casa, né, chapadona, drogada, caí lá, acordei 8 dias depois. Quando é que começa aqui o álcool? Também o álcool começou aos 14 anos. Aos 14 anos, quando eu descobri que meu pai traía minha mãe, meu mundo caiu. Porque ele era meu herói. Por mais que ele espancasse minha mãe e tudo, era o homem que cuidava da Rose, da Mary, né? É ele que cuidava de mim, é ele que ele teve muito cuidado comigo, independente dos familiares. Então, na minha ignorância, eu achava que eu precisava ser amiga dele. Então, ele era o meu herói. Eu que colocava roupa na casa de banho para quando eu chegar do trabalho, ele tá lá. Eu queria ver ele bem. Né? Eu queria ver ele bem. Parecia que eu era a esposa dele. Eu cuidava das coisas dele, né? E, enfim. É a filha mais nova? Sim, nós somos em 6. 6? 6. Pois, mas normalmente essa relação assim...
pronto, normalmente é ou a mais velha ou a mais nova, não é? Ah, sim, sim. E pronto, minha irmã mais velha, todos, cada um reagiu de um jeito, né? E pronto, olha, mas não foi fácil. E então aí entra por este mundo da bebida, não é? Sim. Estava-nos a contar também aqui em off que há aqui uma história de ser miss. Sim, aos 20 anos. Já é depois daqui deste como alcoólico. Sim, sim. Aí eu fui convidada, né, para representar o estado para o Miss Brasil, que era o meu sonho. O que é que estudava? Como é que foi aqui a sua vida, percurso académico? Eu fui professora, mas professora de crianças, Sim. né? Jardim, até os 3 anos. Comecei com os 14 anos dando aula, eu fui até os 18. Com os 18 anos, eu falei assim, não dá para ficar nessa casa, né? Porque na época eu tinha cheirado 11 carreiras e aí quando você cheira cocaína, você fica acelerada, né? Ah, espera aí, é que falou muito depressa, depois há o sotaque e há o conhecimento meu, pelo menos. Tinha cheirado 11 carreiras de cocaína. carreiras de cocaína, Isso. sendo professora. Portanto, isto devia ser para si até uma... Ficou acelerada. Fiquei acelerada. Aí, quando eu cheguei em casa, eu morava com meus pais ainda, minha mãe falou, se você tem algum lugar para ir, você vai. Você está destruindo meu casamento. Eu olhei para ela, ainda assim, né, naquele... Eu a destruir! Vocês já fizeram um bocadinho isto para vocês. Aí eu olhei para ela e falei, tá bem, saí de casa. Aí, quando passou o efeito da droga, eu estava na casa de uma amiga minha e falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Agora não tem como voltar, né? Aí ela falou assim, Rose, eu tenho conhecido lá em São Paulo, você quer? Eu falei, bora, eu vou ficar fazendo o que aqui, gente? Aí fui embora para São Paulo. Quando é que começa a droga? A droga foi... Porque isto é tudo misturado, é álcool, é droga, é esta baixa autoestima ou esta vontade de não viver com a... Era só a Mary, dos irmãos, era só a Mary que estava nesta situação? Não, tem um irmão meu que ele é sumido até hoje, ele é sumido, tem 32 anos, nós não conseguimos localizá-lo, ele se drogava muito, né? Mas quando ele soube que eu contei, ele fumava maconha, bebia muito, mas quando eu falei com ele que eu estava cheirando cocaína, ele chorou e falou assim, não faz isso, minha irmã. Aí não tem como sair. Ele ficou desesperado. Como é que isto começa? Com bebida, né? Porque quando você tá numa roda entre amigos, é natural, vai bebendo, experimentar. Ai, o que custa? E a bissexualidade começou aí, sabe? Né, terminamos num motel na noite, homem, mulher, aquele grupo de pessoas, vamos cheirar. Quando eu vi uma mulher me tocando, eu falei, gente, o que é isso? Mas era rock. Aí era uma coisa normal, você tá naquele meio, tudo é normal. Né? Começou aí. E depois começa porque já mostrou que não se sentia bem com isso, não é? Sim, sim. Pronto, porque há quem vive assim e sente-se bem, não é? Sim, não. Quando eu ia para si, fazia isso, era uma violência para mim. Era uma violência para Era uma violência, porque eu sonhava casar, virgem, constituir família, entendeu? E cada vez que eu me via nessa situação, nossa, eu me arrebentava. Aí eu pegava a bicicleta de madrugada, saía pedalando lá fora pela cidade, conversando comigo mesmo, né? Conversando comigo mesmo. E sempre sem aquela vontade, ou às vezes não é vontade, ou alguém que lhe desse a mão para conseguir sair disso. Porque é quase aqui um ciclo vicioso, não é? Sim. Porque sai de casa porque estava drogada, droga-se porque estava com bebida. Sim, mas eu costumo dizer que se você está com fome, ninguém te oferece um prato de comida. Se você está desempregado, tem um emprego maneiro para você. Não, mas bebida e droga sempre aparece um enviado do outro lado para te oferecer coisa que não deve, né? E foi muita perseverança mesmo, né? Em chegar até aqui. Mas quando eu descobri que eu precisava montar a Rose, né? Vou chamar de um puzzle aqui, eu tinha que colocar as coisas nos lugares, né? Porque aí veio minha primeira filha, não sei quem é o pai dela, ela tem problemas comigo até hoje. Né? Não é fácil administrar isso, você não tem como voltar, é o que eu costumo falar. Então, quando nos choque o seu percurso, sai de casa, e é quando sai de casa que vai aqui à parte das misses? Aí eu fui para São Paulo. Não, sim. O Miss eu não consegui porque eu estava grávida. Pronto, né? Foi quando ficou grávida da sua primeira filha? Quando eu fiquei grávida da minha filha foi quando eu voltei de São Paulo. Por quê? Aí quando eu fiquei da Miss, eu estava no meu segundo filho já. Né? Okay. Mas quando eu fui para São Paulo, quando minha mãe falou assim, olha, procura um lugar, e eu decidi sair de casa, eu estava com 19 anos, fui para São Paulo.
Aí cheguei em São Paulo, fui para o Silvio Santos, a emissora, fui telemoça dele. Aí cheguei lá, morena, jambo, né? Porque eu morava no litoral, aqueles diretores tudo doido, todo mundo querendo me levar. Não é? Aí a festa na emissora, e todo mundo querendo me levar para a cama. Eu falei assim, eu falava com a moça, mas eu não sou disso. Isso não. Aí eu falei assim, gente, isso daqui não vai dar para mim, não. Aí eu falei, eu preciso de um trabalho. Aí saí andando em São Paulo, fui parar num comitê de um político lá. No café da manhã deles. Você já tomou café? O pequeno almoço? Eu falei assim, não. Eu falei assim, olha, então vem cá. Quando eu cheguei lá, cocaína. Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu saí da minha cidade para... Aí eu falei assim, ó, esse negócio não vai dar certo. Eu tenho a dizer que as nossas primeiras convidadas têm que fazer disto um filme, porque eu acho que valia a pena e inspirada em fatos reais. Sim, eu falei assim, isso não vai dar certo. Então, comecei a ler o jornal e tinha um concurso do Banco Nacional. Eu falei assim, eu estava com 18 para 19, passei, em toda a seleção passei. Falei, pronto, um emprego digno, né? Aí apareceu um viúvo querendo casar comigo. Aí a minha gerente, Mary, eu falei assim, não é assim que funciona comigo, eu tenho que gostar, não é assim que funciona comigo. E aí o diretor do SBT não me largava, né? Ele falou assim, olha, arrumei um teste na revista Playboy para você. Eu falei, tá bem, bora lá, né? 250 mil reais na época. A poupança, os juros era 60%. Eu falei, uau, agora vou romper de vez, né? Fui, fiz todos os testes lá, adoraram as fotos e tal, mas no dia de assinar o contrato, aí ele virou para mim e falou assim, Mary, eu tenho umas fantasias, mas antes de assinar o contrato, dá para você deitar aqui com a minha secretária, porque isso me excita. Meu Deus, temos de ter cuidado por causa da parte da tarde. Ah, pois, perdão. Sim. Não, eu falei assim... Isto parece mesmo um filme... Aí eu virei e falei assim, olha, sem chance, não consigo. Ele falou, você tem noção do que você está perdendo? Aí eu falei assim, tenho, mas eu não vou. E saí de lá correndo a chorar. Eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, perdi 250 mil. Mary, o que é que isto tudo, parece que a vida, não é? Estava sempre a lhe dizer que você não valia. Sim. Na realidade você nunca valia porque as pessoas só queriam com uma segunda intenção. Sim, sem direito, né? Aqui sem direito, você não tem direito. Você foi criada para ser usada, vamos dizer assim, né? E é isto que faz este rolo de álcool, de drogas, de depressão, buscas desnecessárias, que eu costumo dizer hoje, tudo são escolhas, mas as suas escolhas têm as sequelas. E a sequela, a conta chega para todo mundo. E quando chega, você tem que ter uma estrutura, senão você pira. Então, e como é que foi esta situação com a sua primeira filha, não é? Que nem sabe o pai, porque tem vários filhos, não é? Tem 4, cada um de um pai. Né? Cada um de um pai. Hoje eu vejo, né, o que eu fiz com meus filhos. Eu falo que o feminismo veio para acabar com a mulher, porque na época, eu falei assim, não preciso de homem, eu trabalho, sempre tive trabalhos bons, para que eu preciso de homem? Eu nunca vou querer casar, porque eu lembrava do meu pai, mas nem todo mundo é igual. Até superar isso, né, e acreditar que existe um homem decente, assim como... Mas para um homem decente, eu também tinha que ser decente, então eu tinha que começar por mim mesma. E você não se sentia decente? Não. Nem com valor? Sem valor nenhum, né? Porque como é que pode ceder tanta coisa e ver algum valor? Porque os valores estavam lá guardados. Então, porque tinha aqui muitos sonhos e muitas ideias, até conservadoras, até, pronto, também... porque tinha os princípios, né? Sim. Então, olha, mas foi o que eu falo, foi um puzzle, eu tive que montar a Mary. Quando nasce a sua primeira filha, ou seu primeiro filho, filha, não é filha? A filha. Há aqui alguma tentativa de mudar? Não. Quando ela estava... Não. Quando ela estava com 30 dias, uma amiga chegou na minha casa, eu já tinha tido um envolvimento sexual com ela, e ela falou assim, eu vim te buscar, você é minha. Aí a minha família interveio e falou assim, olha, se você insistir nisso, a gente vai tirar essa sua filha. Aí a minha irmã mais velha chegou para mim e falou assim, põe uma coisa na sua cabeça, você é mulher, você é toda feminina, você é mais feminina que eu, você gosta de coisas rosinhas, olha o seu quarto, olha o quarto da sua filha, isso é uma fase. Aí eu falei, não é, eu gosto. Então era aquela, como eu falo, que era aquele vulcão, sabe? Sim. Parecia que explodia, aquelas indecisões, foi tenso.
E então não ficou com a sua filha? Não, fiquei com a minha filha. Nunca pensei em aborto, sou contra aborto. Sim. Rebentei com a minha vida para ter meus 4 filhos sozinha. Sempre tive trabalhos dignos para criá-los, entendeu? E pronto, ela não me perdoa até hoje, tem as razões dela. Não posso voltar lá. Mas o que eu podia fazer, o que eu posso fazer hoje, eu tento fazer o meu melhor. São várias tentativas de reabilitação nos AAs, alcoólicos. Ah, sim, 3 anos, olha. Aquelas frases lá que só por hoje, realmente era pouco, para mim não dava. Né? Então, quando vinham as pressões, fui bancária, corretora, professora, fui supervisora de uma... Como é que se consegue ser estas coisas tão... carreiras tão... brilhantes. Eu ia dizer dignas, mas todas são dignas. Não sei explicar, mas tem tanto quase o fatinho. Sim. E depois por trás ter uma vida que é tão fora da realidade. Sim. Porque eu era uma jovem muito bonita, uma mulher muito bonita, que chamava... Ainda é. Obrigada. Não é tão jovem, mas é lindíssima. Olha, eu não me troco, é muito fácil ver que era lindíssima. Sim, mas eu não troco hoje. Hoje eu me acho linda. E é linda mesmo. É linda. Hoje eu me amo, me respeito, não troco nada, nenhuma vírgula na minha vida e não deixo hoje ninguém me ferir, ninguém me colocar para baixo em situações. Hoje eu escolho com o que eu ando, certo? Então, esses trabalhos, o que mais era frustrante, que era como eu trabalhava muito perto dos empresários, da diretoria, então sempre tinha aquele amigo, o diretor, que chegava de viagem. E os donos da empresa falaram assim, Mary, eu preciso de você. Ele precisa de uma mulher, né? Sair com alguém hoje à noite. Então, eu enchia a cara à noite. E chegava para ele e falava assim, olha, eu sei que você é casado. Né? Então, vamos fazer o seguinte, você precisa ficar bem na fita e eu também. Então, vamos fingir que a gente passou a noite. Aí a gente ia para um hotel, não acontecia nada e falou, nenhuma mulher dormiu comigo vestida. Eu falei, sempre tem a primeira vez, olha. Então, as bebedeiras nas empresas era assim. E teve uma que eu bati o recorde de venda, ganhei uma placa de honra ao mérito, porque eu consegui vender 11 apartamentos assim em um mês, né? E tomei um porre nessa noite. Aí no outro dia tá lá o segurança me entregando a placa toda molhada na grama. Ai, que vergonha. Então sempre tinha aqueles altos e baixos. Tá? Foi a sua vida durante muito tempo. Sim. Refere que foi através da fé que conseguiu mudar o rumo da sua vida. Como é que é a sua vida hoje? A minha vida hoje é maravilhosa, sou casada, vai fazer 11 anos, graças a Deus. Um português. Um português! Mudou a vida. Me corrige o tempo inteiro. Né? Hoje ele é mais brasileiro do que o português, tadinho. E é muito bom poder caminhar, sabe, segura, saber que tem alguém que soma com você. Apesar de tudo isto, conseguiu ter um marido. Um marido bonito, 8 anos mais novo que eu, olha. Ele é um pai que meus filhos não tiveram, é um avô que meus netos não tiveram. É um companheiro, é uma pessoa que me leva sempre a crescer, sabe? Sempre a crescer. E então este livro que vai sair em junho, porquê a necessidade de colocar tudo isto, porque é uma história tão intensa, num livro? Porque, olha, eu precisei de muita ajuda. Eu li muito livro de autoajuda. E eu falei bem assim, bom, eu preciso ajudar pessoas a que não passaram nem um terço. Se teve jeito para mim, vai ter jeito para outros. Por que ficar com isso guardado? Né? Então, foi isso que eu quis colocar no papel. Agora, quem tiver curiosidade, tem que comprar. Né? Tem que ter o livro. Então, em junho, o que é que já sabemos ou o que é que já podemos revelar sobre junho? Ó, junho vai ser, né, vai ter um lançamento no Eiras Parque, às 17 horas. Não é para todo mundo, são pessoas né, selecionadas lá. E o livro vai estar também na plataforma digital, na Amazon. Né? Portanto, vai estar acessível para quem esteja aqui em Portugal, esteja... Sim, vai estar em inglês também. Ah, em inglês também? Sim, também. Okay. Então, agora é hora de procurar este livro, esta história e saber como é que a história muda aqui, porque nós não podemos ser spoiler e contar aqui tudo, não é? Pois. Já vimos cá claramente aqui uma transformação. Há uma frase que nós não comentámos, mas que comenta algures, que é que a pior prisão... Não sei se alguma vez esteve presa no meio disto. Não. Não, pronto. Mas, não sei, poderia ter acontecido, não é? Não. Que a pior prisão
é interna. A pior prisão é interna porque no Brasil eu fazia trabalho nos presídios. Tanto que quando eu chegar agora em julho, prisões, nas não é? prisões, quando eu chegar lá agora em julho, eu vou lançar o livro num presídio. Porque é pior prisão interna, porque pessoas que estão presas lá não sabem por que estão lá. Acusa um, acusa o outro, e tudo tem um porquê. Então, a Mary teve que ir em busca o porquê que ela bebia, porquê que ela era depressiva, porquê que ela usava droga, porquê que ela se relacionava com tantos homens, com tantas mulheres. Então, existe o porquê. Então, essa é a prisão interna. Porque, às vezes, hoje a mídia, a sociedade, há tanta informação que isso é normal, aquilo é normal, e não é normal. Né? Tem um percurso, todo mundo tem um percurso a percorrer na vida. Então, foi em busca desse porquê. Esse porquê me libertaram dessa prisão interna. Como você disse, como é que pode ter uns trabalhos tão assim e viver em crise? Sim, não é? É isso, é uns trabalhos tão glamourosos, ou tão Sim. certinhos, de pessoa perfeita, Sim. não é? Mas Depois, por trás, é tudo, desculpa a expressão, porque Não. ultrapassou, que é um Sim. bocadinho quase podre, não é? A pessoa, a pessoa está corroída por Sem dentro. perspectiva de vida. Exatamente, está Sabe? destruída, não é? Então, essa prisão interna são essas pessoas que não têm perspectiva de vida, não vê, não está aqui assim, só está aqui assim, né? Olha, já fiz isso tudo, não tem jeito, não. É uma prisão interna dolorosa, triste, sabe? E é isso que acaba mais ainda a pessoa, é essa própria prisão onde a pessoa está refém, está presa. Sim. E acha que não tem como sair, tem como sair. Tem Só como sair. tem como sair, procurar ajuda, se conhecer, reconhecer que precisa de ajuda. Né? É difícil também reconhecer que precisa de ajuda, ou não? Ou para si sempre foi certo? Eu sempre fui muito intensa nas minhas coisas, sabe? Então, eu falei assim, bom, se não está dando aqui, então, quando eu tive meus filhos, eu preciso estar bem no futuro, que meus filhos vão precisar de mim. O que eu vou poder dar? Então, enfiei de cabeça em busca daquilo que ia me tirar daquele estágio, né? E mudar a minha história de vida realmente. E foi com altos e baixos, só foi sendo uma coisa progressiva aqui? Não, tive muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. Mas hoje eu falo que é a melhor fase da minha vida. Sendo, né, casada, bem casada, os filhos todos adultos, 3 netos, né? E várias pessoas que a vida tem me apresentado para aconselhar, para tirar daquela situação. Então, valeu a pena, valeu a pena. Que conselho dava, muito rapidamente, 30 segundos, a alguém que tenha um familiar nas mesmas situações? O que é que precisava de ter ouvido? Primeiro, não julgue, não critique, não é fácil, tudo tem um porquê. Ajuda esse seu familiar a descobrir o porquê dele. Se teve jeito para mim, eu te falo, tem jeito para qualquer um. Como é que a podem contactar, Mary? Pelo meu... redes sociais? Nas redes sociais, né? Tem Instagram e e-mail. Que estamos a passar em rodapé. Podem contactá-la para conhecer aqui e eu acho que depois de hoje está tudo... ansioso por conhecer o seu livro, para saber a história. Pelo menos nós hoje deixámos aqui muito no ar. Sim. Fica à vontade, olha. Para ler. Sim, para ler. Porque... Eu acho que vai ser daqueles livros que se lê numa noite porque não se vai conseguir... Fica-se agarrado. Tem que se ficar agarrado até ler o final. Sim. Tem muitas emoções, né? Tem pessoas que eu dei para ler, foi meu test drive, vamos dizer assim, que riram, choraram, tiveram vontade de me bater, mas viram que valeu a pena, que tem jeito. É isso que importa, a mensagem que todo mundo tem sua chance. Muito obrigada pela coragem de assumir todas essas partes não tão bonitas. Sim. E parabéns pela mulher extraordinária e bela que é hoje. Obrigada. Mary, parabéns. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada. Força. E hoje, sem sabermos, porque nós não sabemos desta parte do coma alcoólico, não é? Mas hoje, sem sabermos, tivemos aqui 2 convidados que vieram falar de coma. Portanto, temos a nova minissérie a estrear e temos uma história da vida real. E é um prazer estar aqui sempre, de segunda a sexta, e fazer parte disto. Não perca o próximo programa, cá estaremos para apresentar mais histórias de vida, projetos, mulheres fantásticas. E se a Mary conseguiu, também vai conseguir. Acreditamos nisso. Estamos juntos. Beijinhos.